ele é um roteiro que ele estava escrito há algum tempo, na verdade ele já foi uma sinopse de um conto, mas ele acabou não virando um conto. Ele já foi um roteiro, e daí acabou virando roteiro que foi pensado como live action, mas acabou também não terminando esse roteiro, até que ele virou um roteiro que foi para marionetes. Ele é um aglomerado assim, de coisas, de influências, né? Principalmente de influências que eu tenho assim, na minha formação artística. Então ele tem muito da literatura, principalmente, ele tem muito dos vampiros da Anne Rice, né? E ele tem muito do gótico também, ali, do Edgar Allan Poe, tem muito do Baudelaire também, tem aquela coisa da tragédia, da morte, um certo glamour, né, pela morte, né, e tem tudo muito... É um romantismo um pouco macabro, assim, né? Então ele tem muita influência, muito de literatura, mas até o nome dos personagens são homenagens, né? A esses contos, a esse clima. Então acho que ele tem um pouco assim essa coisa de literatura, assim, sabe? Ele tem uma coisa desses contos, dos contos do Edgar Allan Poe, né? Essa coisa mesmo desse romantismo gótico mesmo, né? Desse quase um glamour, assim, uma romantização mesmo da morte, principalmente da perda, né? Então são personagens assim que eles têm não dá de negar que o passional deles, a paixão deles é muito forte, né? Mas já os valores, essa coisa assim, já é uma coisa já mais que, né? Eles são, ao mesmo tempo que eles são vilões, mas eles também são vítimas dos sentimentos deles, né, que são aflorados, assim. A luz, maldita luz, não, 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 não! O projeto Incontáveis Sombras, ele foi um presente, né? Eu recebi o roteiro como um presente do Armin, e com esse desafio, né, de conseguir realizar a gravação de um filme utilizando bonecos, utilizando teatro de animação. E dentro dessa proposta, já tinha sido pensado esse espaço da FINER, do antigo seminário aqui de Lages, como sendo o local onde isso ia acontecer, né? E justamente utilizando os janelões, utilizando o chão de madeira como parte dessa proposta. E o principal motivo é que dentro dessa decupagem que a gente foi fazendo, dentro dessas reuniões, a Paulinha veio com uma sugestão que eu acatei de imediato, né, que foi maravilhosa, que foi de definir algumas palavras que eram as que era o que a gente gostaria de transmitir para quem tivesse contato com a obra finalizada. E dentro desse ensaio, né, a gente chegou no incômodo. A gente queria causar esse incômodo visual pro espectador. E dentro dessa proposta de utilizar o seminário antigo como cenário e trazer os bonecos, isso gera um desconforto muito grande, porque parte do cenário está pequeno, tem parte do cenário que é um tamanho um pouquinho maior que o boneco, e a maior parte do cenário, as portas, as paredes, é tudo de um tamanho muito gigantesco. Então esse desconforto, esse incômodo, ele fica ainda maior para o espectador com essas características, né? Daí pode mostrar. Fechou. Essa é a cena. Vamos para a próxima cena. Na realidade, eu gosto muito do cinema de animação. O cinema de animação, ele tem... para mim ele é especial porque ele é mais detalhista, ele é mais minucioso, e para mim tem sido uma alegria ter essa oportunidade de gravar com teatro de animação.
Aqui cabe um adendo que tem uma importância histórica desse curta, além de ele ser o primeiro curta-metragem com teatro de animação gravado aqui em Lages. A cidade de Lages tem um histórico muito grande com o teatro de animação, um histórico muito importante com o teatro de animação. O Márcio, que é o manipulador, ele vem lá do grupo Menestrel Fazedor, que teve como mestre o Adeodato, e isso tudo foi, por um período grande da história de Lages, foi um teatro muito forte, muito atuante, tanto nas periferias como nos projetos, nas ações públicas que aconteciam em Lages. Então a gente tem muitos bonequeiros em Lages com técnicas diferentes, com técnicas diversas, né? E ter o Márcio próximo da gente, ter o Márcio aqui participando desse projeto tem uma importância muito grande, porque historicamente ele já é muito importante para a história do teatro de animação. E aí ter ele participando aqui, dando vida a todos os personagens da história, né, na manipulação, isso foi muito importante e foi muito gratificante. Os cachorros, os móveis, o que aconteceu aqui? Todos se foram. Cada um que se vai leva algo daqui junto. Agora só nossos pecados sustentam essas paredes. Não caminhe sozinho, cara. Não acredite em nada. Quando eu comecei como bonequeiro, eu comecei lá em, sei lá, nem lembro quando, mas o teatro de bonecos, a minha formação como teatro de bonecos, eu fui introduzido por um mestre bonequeiro, que era o Adeodato Rode. Os bonequeiros, no teatro de bonecos é diferente do teatro de atores, que monta às vezes um espetáculo a cada 2, 3 anos, né? O bonequeiro costumeiramente monta um espetáculo, ele passa o resto da vida desenvolvendo aquela técnica e trabalhando, né? E quando surgiu a proposta do filme, além de ser uma experiência nova, né, de teatro de animação, surgindo daqui de Lages ainda, algo com pessoas que me assistiram, que acompanham o processo, né, foi muito bom, porque era uma técnica nova, era uma experiência nova, diferente, porque era para cinema. Então, no teatro, tudo que está ali é muito ao vivo, né? Agora o cinema tem toda a magia do cinema, né? Tem toda a técnica, tem toda a possibilidade de luzes, de câmera, tem toda... Quando você vai assistir o filme, você se espanta, né, com tanta coisa, com a mão de tanta gente ali, né? Foi muito prazeroso por saber que era uma técnica nova, que estava sendo mesclada e desenvolvida para o processo de filmagem, que não era algo que precisava ser só marionete, precisava ser só fio, precisava ser só vara. Era o que fosse melhor para a cena, né, e a possibilidade de explorar ela. Assistindo depois, agora, eu fico viajando sobre todas as outras possibilidades, né, depois de ter passado por todo esse processo tão intenso ali, né. Mas, assim, foi muito prazeroso demais poder estar pensando a manipulação para o cinema, certo? Então, e pelo processo ser longo, pelo processo ter levado vários meses, cada etapa ter sido bem vivida, assim, né? O processo de você trabalhar com os bonecos, quando eu recebi os bonecos, pude ficar, sabe, trabalhando livremente com ele. Quando nós começamos, né, com Tutu, quando nós três se encontramos lá e começamos a trabalhar cena por cena, esse processo, depois com a dublagem, até chegar finalmente o momento da cena, e mesmo no momento da cena a gente poder, né, ter criado, experimentado coisas novas ali, né? Ó, veja o que você acha. Tá cobrindo o olho, né? Tá, Porque ele tá dormindo de sapato e de roupa, né? Então, diz assim, ele deve estar largadaço, assim. Basicamente, ela chega aqui ou chega cá.
Pode chegar do ladinho mesmo. Uhum. Mas ó, aí ela tá bem grande na cena. E lá no fundo tá o Edgar e a Berê. Então ela pode olhar para os dois assim, meio impactada. Seja bem-vinda à eternidade. Berenice vai mostrar os seus aposentos. Tintim. Vem carrinho. Tá em cena, ou o pé, ou outro pé, ou outro pé. Tá fora de foco, mas daí isso aí eu trabalho pro Jari depois. Tem que ser uma macro aí. É. Aonde estão os criados, os cachorros, os móveis? O que aconteceu aqui? Todos se foram. Cada um que se vai leva algo daqui junto. Eu tive a oportunidade de fazer a assistência de direção e também a edição e a finalização. Então eu acompanhei todo o processo da produção, né? E uma das funções de assistência de direção é fazer parte da decupagem junto com a direção, junto com o Tutu. E estudamos bastante o roteiro. E esse processo de decupagem é a gente ler o roteiro e já visualizar e criar, idealizar como a gente vai ver esse filme montado, só que na nossa cabeça, né? E pra gente foi um desafio e era uma experiência totalmente diferente, porque eram como marionetes, bonecos. Então a gente também já ficava pensando como a gente poderia passar a mensagem do filme através dos bonecos que não iriam piscar, não iriam mexer a boca, e sem ainda também ter entendimento de como seria a movimentação e a manipulação desses bonecos. Então foi uma experiência bem interessante e o legal é que o Tutu me deu bastante liberdade para contribuir, para ajudar, então foram duas cabeças pensantes criando esses enquadramentos, essas movimentações de câmera para vocês estarem vendo o resultado aí final. Quando eu entrei no projeto, algumas coisas já estavam acontecendo, então a gente já fui orientada para algumas coisas que a direção queria, como o lugar, os dias, a estrutura que deveria ser montada. Quando eu falo estrutura, eu estou dizendo de alimentação, acomodações para que a equipe pudesse ter um certo conforto, né? Então eu trabalhei junto com a Patrícia, que foi assistente de produção ou produção local, né? E nós estivemos no espaço antes, conversando com os responsáveis, discutindo que sala nós usaríamos para ser a base da produção. O bom é que o seminário é enorme, então a gente conseguiu ficar numa sala bem próxima da sala em que estava sendo gravado o filme. Então a gente teve algumas dificuldades, porque é um filme que, embora tenha pouco tempo de duração, ele foi muito demorado para a gravação. Muitas cenas tinham que ser repetidas por conta da manipulação dos bonecos, então foi longe, foi madrugada adentro. E o pessoal envolvido diretamente com a gravação, né, o bonequeiro, o diretor, a sua assistente, o diretor de fotografia, esses e o pessoal da arte tiveram uma demanda de trabalho muito grande, né? Então a produção teve mais trabalho antes e depois no último dia para desmontar. Mas durante a gravação o maior trabalho não foi nosso. O nosso trabalho era mais que fazer com que quem estivesse diretamente envolvido tivesse então uma boa alimentação, tivesse um café quentinho e, enfim, as comodidades que a gente podia proporcionar. Parece que vocês estão com sono. Por que você pintou embaixo do olho de preto? Ó, a Paulinha também. Olheira, né? É olheira mesmo. Uma semana de ensaios intensos. Vocês estão aí uma semana. Vocês não foram pra casa nem tomar banho? Vamos ficar andando de skate lá fora. Tá.
Olha lá a fogueirinha. É o jeito dele de se manter aqui. Conseguiram acender a fogueirinha. Deu uma apagada no fogo, mas nada que o braseiro não pegou. Aí, ó, credo. Bora que bora. Através das imagens, antes, quando vocês começaram a fazer a captação e a gravação, tu me mandou algumas fotos do bastidor, dos bonecos e tal. E a partir dali eu fui, juntamente com o René, fazendo a composição, né? A nossa ideia era ter uma trilha sonora, uma música, com 2 partes, parte A e parte B, e através desse tema destrinchar, né, em cada momento, né? Mas então a gente procurou criar uma linha melódica, uma textura já pré-definida, mas ela foi composta para o curto. Utilizou basicamente instrumentos de cordas e essa abertura foi muito interessante e também foi desafiadora. Fazer uma trilha sonora só com instrumentos de cordas, então a gente utilizou o violão de aço, o violão de nylon, a guitarra elétrica, contrabaixo e também usando bastante efeitos, principalmente na guitarra e no violão, com uma somatória de delay, reverb bem carregado, então todos os efeitos que aparecem tudo com esses instrumentos, não tem nada teclado ou outro tipo de sintetizadores, né? Foi câmera, foi? Cena 3, plano C e A, tomada 2. Atenção, concentra, lembra que se precisar faz mais plongeio. Valendo. Olha os elementos da mesa. E frase. Na construção, né, dessa obra, a gente buscou muito transmitir ao espectador em todos os aspectos, tanto na composição visual, na trilha sonora, na organização, até na interpretação dos atores. A gente buscou sempre o desconforto e o incômodo, eles caminham juntos, né, ao longo da obra, e a intenção no começo, né, principalmente, aquele desconforto daquela casa que a narradora está entrando, mas não sabe... O desconhecido, né? O desconhecido, né, que é uma casa que tá meio abandonada, tá tudo muito bem produzido, inclusive pela equipe de cenário, que é aquela mesa de jantar toda nojenta, toda esquisita. E aí ele começa a interpretação, começa o diálogo, né, da narradora com o Edgar, e também tem esse desconforto porque parece que a narradora está sempre preocupada com a Berenice e o Edgar sempre preocupado em desconversar e sem mostrar onde está a Berenice, sem explicar o que está acontecendo na história. E esse desconforto está nesse diálogo também, né? E eu acho que esse sentimento ele perpassa toda a narrativa. A gente começou primeiro estudando um roteiro, eu participei do processo da decupagem, junto com a direção, um assistente de direção, e eu fui trazendo algumas ideias que o diretor me passava e passando para a equipe que queria produzir o cenário, que é a Priscila, o seu Paulo, e fomos pesquisando alguns cenários que a gente gostava. A Priscila também foi trazendo ideias e filmes de referência que a gente gostava e achava que seria interessante para começar esse processo. E a partir daí é que começou todo esse processo de criação do cenário. Eu acredito que a gente olhou, analisou bem o roteiro
tudo que precisava, né, a questão das cenas, tudo que a gente precisava incluir nesse processo, levando em conta o período que tinha ali na história, né? A gente pesquisou bastante para saber o que poderia ser usado, sempre conversando com a direção, para entender as necessidades do roteiro, as necessidades do projeto em si. E a partir daí, a gente, com a nossa equipe, foi maravilhosa, a gente conseguiu ir alinhando tudo para a criação desse projeto, buscando sempre encontrar aquilo que ele pedia para a gente, aquilo que necessitava, né, que fosse incluído, eu acho. Eu acredito que os detalhes, eles contam muito daquilo que, às vezes, o texto em si, ele não traz. Então, a nossa principal preocupação fosse que os detalhes, eles fossem muito bem trabalhados, e eu acredito assim. Todos eles, a gente tinha uma direção muito específica, né, que o Luiz passava pra gente, mas o cenário que ele deu maior liberdade, acho que foi o escritório do Edgar, que é onde acontece a cena mais, acho que culmina a história. E esse cenário, eu acredito que foi o que mais deu trabalho, não ele era um pouquinho mais difícil, mas pela questão dos detalhes. A mesa de jantar também, ela é muito detalhada, ela tem inúmeros detalhes assim que a gente quis trabalhar bem os detalhezinhos, trazer como seria essa mesa, essa situação, essa história, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Então, trazer tudo isso para a tela ali e poder mostrar cada detalhezinho desses cenários. Mas os que eu tenho, assim, que tem o meu coração, é o escritório do Edgar e a sala de jantar, eu acredito. É só essas duas janelas aqui, né? Essa aqui eu tapei inteira. A outra acho que também. Na realidade, eu venho de um segmento assim de cenografia para fotografia, né? Daí, recebendo esse convite aí, fiquei maravilhado e tal. Já trabalho e gosto muito de trabalhar com a parte de artesanato, principalmente, né? Trabalho há muitos anos já com isso. Então, me encantou muito, principalmente o convite, né? O desafio nessa parte, porque a cabeça, ela, sabe, trabalha bem ligeirinho, né? Então, as ideias começaram a fluir e tal. O escritório, né? O escritório do Edgar é a menina dos olhos, vamos dizer assim, sabe? Ali foi uma dedicação, tanto é que ele foi refeito, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes, né? Porque nas primeiras vezes a gente não conseguia chegar na proporção ideal da escala, digamos assim, né? Mas nada que a gente não superasse ali, fosse em frente. E chegamos num determinado tamanho que realmente, né? Mas foi onde as ideias fluíram mais ali, sabe? Onde a gente deixou a criatividade crescer dentro daquele cenário ali, sabe? Então, o que me encantou mais realmente, e não digo assim o que deu mais trabalho, sabe? Mas foi o mais pomposo, né? Aquele que realmente você olha assim depois dele pronto e diz, não, cara, realmente eu me superei nessa, sabe? Então, olha, é a menina dos olhos, né? Então, não mais difícil, mas o que a gente tem um carinho especial por aquele ali, sabe? Um detalhezinho assim, um requinte que até eu olhando assim, eu disse, pô, cara, eu fiz isso, entende? Então, surpreendeu mesmo, sabe? Ficou bonitinha essa, né? No cinema ainda, diferente de um teatro, como você pode improvisar no teatro, de acordo com algum comentário, de acordo com um erro que aconteça, que são as melhores coisas, às vezes, no espetáculo, é quando acontece o erro, quando acontece uma intervenção da plateia, que estreita essa comunicação. O que deu de sentir que, para o cinema, essa coreografia tinha que ser a fina flor ali. Cada movimento tem que comunicar muito, né? Cada virada de cabeça, cada respiração que o boneco faça. Então tem que ser uma coreografia que tem que ir sendo apurada o máximo possível, né? Para que ela de fato comunique. E é ainda muito pior essa coisa da comunicação, porque
tudo isso é partilhado, né? Você não tem ideia ainda de como é que isso vai ser filmado, de qual ângulo, de quem vai dublar, que é outra pessoa que vai complementar com esse processo, né? Então nós começamos passando cena por cena, exaustivamente, caminhando só. Eu lembro do primeiro dia que a gente só caminhou com os bonecos ali, e daí em algum momento dizia assim, tá, vamos fazer outra coisa agora, vamos para outra cena, porque aquela caminhada tinha que ter uma expressão, né? E só com o tempo, né, ela ia adquirir essa expressão. Porque mesma coisa do ator, né? Você pegou um personagem, você tem que entender os porquês da pessoa se movimentar daquele jeito, porque caminhar todo mundo caminha, mas se você está aflito, se você está tenso, se você está alegre, e para o boneco você vai ter que recriar toda essa situação, esse contexto, né, que vai fazer ele caminhar daquele jeito, que vai fazer ele olhar daquele jeito. Então, quando nós começamos a ensaiar e a experimentar o que seria essa coreografia, e eu me lembro que no dia que os dubladores entraram, nós começamos a afinar de fato essa coreografia, e isso a gente já estava há meses trabalhando manipulação e roteiro, né? Dia outonal, com o céu encoberto por nuvens baixas e opressivas, estive percorrendo sozinha a cavalo uma região rural singularmente deserta. Até que enfim avistei, com as primeiras sombras da noite, a melancólica casa. E tudo também foi alinhado com o Márcio, que foi quem fez a manipulação dos personagens, porque muitas peças elas precisavam estar em contato com ele, com o que ele precisaria para determinada cena ou para determinada situação. Então, muito ali foi às vezes refeito, a gente precisou alternar tecido, algum detalhe ali para que a manipulação dele fluísse também, né? E que o cenário, ele tinha que ser fluido porque ele não podia atrapalhar a manipulação dele, né? E ao mesmo tempo, porque ele não podia pisar em alguma coisa, ele não podia... E era tudo muito... atrapalhar mesmo, né? Tudo muito pequenininho, sensível. Como era tudo muito pequeno, a gente ficava com o coração na mão, assim, porque qualquer coisa podia até quebrar. A cena que eu acredito também que tenha sido um pouco mais complicada foi a cena do brinde, em que eles têm que tomar os personagens inanimados, que o Márcio deu vida, mas eles precisam tomar uma bebida em uma taça sem que essa bebida caísse. Então tudo isso a gente precisou pensar também para poder organizar da melhor forma. E a gente não podia molhar o figurino dos personagens, muito menos os bonecos, então o local. Então tinha que ser tudo bem pensado, senão não daria de continuar. Não tinha muito espaço para erro, né? Não tinha. Isso foi interessante, isso foi um grande desafio, foi adaptar a música que a gente compôs e inserir ela na cena, né, no que estava acontecendo. Então a forma que a gente achou melhor foi gravando, assistindo simultaneamente. Como a cena não segue um pulso, um metrônomo, né, como é uma música quando a gente grava, a ideia foi essa, fazer um instrumento guia, a gente utilizou o violão como instrumento guia, com a composição já estabelecida, e assistindo a cena. Então a gente ligava a cena e simultaneamente a gente ia acompanhando e também ia dando a interpretação. Quando o momento ficava mais tenso, a gente já fazia o volume, a intensidade, e trabalhava conforme a cena estava ocorrendo. Acredito que essa foi uma das dificuldades maiores, a maior dificuldade em entender o que queria ser aquela cena estava passando, né? Então a gente teve que regravar várias vezes algumas cenas até chegar no que a gente achou ideal. O próprio nome do curta-metragem já diz Incontáveis Sombras, né? Então eu gostei bastante de trabalhar nessa parte das sombras também, trazendo um pouco do que eu já estudei na fotografia. Então tem algumas cenas que a sombra ela se projeta 2, 3 vezes na parede, devido à quantidade de luzes que tem na cena. Pelo nome já diz, né? Então tinha as luzes, cada um com a sua característica, indicando
uma sensação que era para passar, e as sombras a mesma coisa. Só que a gente trabalhou bastante com sombra, então era a sombra dos bonecos, era a sombra do bonequeiro, e como ele falou, várias sombras conforme os pontos de luz, né? Cada ponto de luz dava uma sombra diferente. Além de ter trabalhado ainda durante o dia, que acabou não tendo sombra, óbvio, né? Mas em algumas partes com contraluz, assim, que deu uma diferença também. A proposta do filme é que ele tivesse esse ar, essa atmosfera mais sombria, mais sinistra. E isso tudo vem lá da estética do expressionismo alemão, que a gente complementa aqui, né? Ele não é totalmente um expressionismo alemão, mas ele tem muito forte essa inspiração, né? Tanto no contraste, no dessaturado, nessa cena toda mais escura, né? Isso tudo está vinculado. Né? Para ir adiantando a parte do bonequeiro, do caso do Márcio, eu construí também, junto com, na mesma escala, né, peças iguais, para que ele pudesse fazer um trabalho à parte, no caso, né? Além de toda a parte desse cenário aqui, foi feito também, digamos assim, dublês de peças, né? Para que o próprio bonequeiro, o Márcio, tivesse condições de fazer o trabalho dele, né? E treinando os bonecos, treinando todo o material, enquanto a gente fazia o acabamento, entre aspas, né? Deixando a parte da estrutura toda delicada, toda pronta, e foi onde a gente recebeu da direção, daí toda a parte que deveríamos, né? Tipo, deixar o material assim mais mal acabado, né? Destruído, em função de que o próprio roteiro pedia isso, né? Em função da época, do estado em que estava como é que eu vou dizer? Os móveis, né? Conforme a história ali no caso. A sonoplastia, então, a gente gravou também o mesmo processo do áudio, assistindo a cena. Então, o barulho da cadeira, eu estava sentado numa cadeira e tentando imitar os movimentos do personagem e a gente captando em tempo real, né? O copo, as batidas, né, de porta, todas essas foram feitas assistindo, gravadas simultaneamente com a imagem. Como no final eu acabei manipulando os dois bonecos, mesmo contracenando, né? A cena lá da lareira, da sala, não tinha as da mesa, então não tinha essa visão de como é que seria, né? Fazia totalmente uma, depois totalmente a outra, para ver as respostas, como se encaixavam, os movimentos, como provocavam um personagem no outro. Então, todas essas foram muito boas de ver depois. Mas a que eu acho que é a mais bela mesmo é a cena final, a cena da cama mesmo, sabe? Eu acho que ela tem bastante emoção ali. É a minha cena preferida, eu acho que é aquela. Curiosidade do filme é que a gente só tinha um bonequeiro, o Márcio, para manipular os três personagens. E nas cenas que tem o diálogo entre a narradora e o Edgar, a solução que a gente teve foi de gravar no mesmo ângulo, de um lado do quadro a narradora sendo manipulada pelo Márcio e do outro lado do quadro o Edgar fixo, imóvel. E aí depois vice-versa, para que na edição a gente juntasse esses dois takes e com a máscara mesclasse para que vocês pudessem estar vendo, né, os dois personagens interagindo. Inclusive a gente vê dois Márcios em quadro também manipulando. Quando você estivesse aqui, todo ano é um ciclo de espera e contentamento com sua chegada. As brincadeiras nos campos.
E a Camila veio para agregar nesse sentido de facilitar nesse desafio maior. A questão da Camila, apesar de eu e a Fábio a gente já fazer esses trabalhos, né? Mas a gente conversou de começar a trazer o surdo para dentro desse universo é justamente para isso, né? Porque apesar de nós termos uma certa fluência no idioma, nós somos ouvintes. Então o surdo, ele é o dono do seu idioma ali. Então é onde eu vou trazer o idioma, mas da forma que fique muito claro para o surdo. Então a Camila vem, né, para agregar nesse trabalho, né? Uma ideia nossa que a gente vem trazendo, né, que a gente quer continuar com isso, é sempre trazer o surdo para mais próximo disso, para que seja ainda mais respeitado o idioma dele, né? De todas as formas, como que ele vai ver, nas variações linguísticas possíveis, né, que a gente pode estar trazendo para deixar essa tradução ainda mais fidedigna. Então a ideia é isso. E a Camila é uma pessoa que a gente já conhece há um tempo, né? E super fluente, super articulada. Então para nós agrega muito, porque para nós nesse processo de ser uma novidade, né, é uma atuação que ela exige uma representatividade corporal maior, mais afinco e tal. Então, para nós é muito importante que ela esteja junto também, percebendo toda a expressão facial, onde que a gente está colocando os sinais, se eles estão corretos, né? Se a expressão está de acordo com aquilo que o filme está querendo transmitir, enfim, né? Então, a Camila foi fundamental nesse processo. Berenice! 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 Abre a porta, Berenice! Minha irmã não deve ser incomodada. No devido momento, ela se juntará. Teve enquadramento em... não lembro quantas cenas teve, mas teve no jantar e a hora que eles estavam no escritório, que é um plano holandês, né? E ele dá essa inclinação, sempre está torto, então dá um certo desconforto. E é exatamente isso para passar. Passar um desconforto de quem está assistindo, assim, né? Ele traz referências do expressionismo alemão, né? Então, é uma das características trazer essa linha mais torta, né? O filme, ele teve vários planos diferentes, né? Então, ele teve um plano zenital naquela cena, que é uma das cenas mais bonitas do abraço, né? Então, é um plano bem de cima. Ele também teve alguns desafios ali, né? A gente fez um movimento no corredor. Esse foi difícil. Mas assim, falando sobre os quadros, teve esse bem de cima, né? Que ficou muito legal. E teve uma cena, um enquadramento que foi muito legal. Dois. Que era enquadramento em primeira pessoa, que tem quando a Berenice começa a passar mal ali quando eles estão conversando, que é o ponto de vista dela. E teve o outro que é dela acordando na cama também, que ela olha pra cima, daí pega bem o Márcio assim, foi de dia, né? Então pega uma contraluz. Esse eu acho que foram os mais interessantes. Esse, principalmente esse da ela acordando na cama, acho que foi o mais legal. Foi um desafio, assim, né? Com a câmera assim, pesada para fazer também. Que a câmera não é uma TechPix, né? Então ela é pesada, a lente é pesada, daí tem bateria e tudo mais. Daí a gente dá um jeito, né? Não tinha tripé para colocar no chão. Um mini tripé, então a gente adaptou os suportes da sapata da câmera, né? Então no chão e outras coisas. Acabou dando certo. Eu fui a pessoa que mais sofreu. Eu, Jari, né? Os dois ficavam crocados ali, certo? A minha sorte é que eu faço yoga, né? Porque eu tenho alongamento, porque senão tava ralado, né? Tinha que ficar ali de costas. E foi tempo, né? Foi horas. O bom foi do processo de ensaio em casa, né, que eu já ficava bastante tempo e daí isso vai acostumando e dando aquela alongada, porque a posição ela é incômoda, né? Os bonequeiros costumeiramente são meio torto, né? Os que trabalham com teatro de luva eles são meio assim, eles já andam meio assim, né? Quem trabalha com marionete tem uma corcundinha, quem trabalha, cada técnica tem algum desvio da coluna, né? Ali, como era uma mescla, então foram vários, um desvio arrumava o outro, né? Agora troca de perna e faz O diretor de fotografia auxiliando o diretor.
Alongamentos. Isso, a Loi foi pior. Não, é o contrário, pro outro lado. Nossa senhora. E o bonequeiro é aquele ali, ó, que tá intacto. Eu confesso que eu fiquei um pouco receosa porque a gente ia trabalhar com bonecos, então era uma coisa totalmente nova. E a maior preocupação era se esses bonecos iriam passar a vida. E acompanhando todo o processo do Márcio, nos ensaios, que foram várias horas dedicadas, né, do Márcio ensaiando, para que através das movimentações esses bonecos ganharam vida. E com a voz dos nossos dubladores, a Fernanda e do Alisson, também foi tipo a cereja do bolo, porque foi um guia desde o processo tanto da manipulação como para a edição em si, foi o que me ajudou muito. Então eu posso dizer assim, para minha surpresa, os bonecos ganharam vida. Tudo isso, como vocês podem ver, toda essa junção de toda a equipe fez com que o trabalho ficasse interessante. As pessoas elas se envolvem com o filme, mesmo sendo bonecos. Então isso para mim foi uma surpresa muito, muito agradável. Atenção, foi claquete. Cena 1B, take 1. Cena 2A, tomada 1. Cena 4D, tomada 1. Cena 9A, tomada 1. Queria que vocês falassem também um pouquinho de como foi para vocês esse resultado final que vocês acabaram de ver, né? Eu sei que ali envolve edição, envolve esse processo de organização do tempo de tela de vocês. E se vocês já tinham visto esses diálogos com os dois manipuladores, os dois tradutores ali em tela. Experiência nova, né? Não, a gente estava acostumado a fazer vídeos, né, independente do contexto, sempre a tela e no mesmo lado aí eu saía, entrava o Fabiano. E nessa ficou muito bom, assim, ficou bem interessante, porque deu o destaque pro personagem, né? Ficou ele de um lado, ela do outro, e ficou legal a saída dos personagens. Eu achei muito interessante, ficou bem legal mesmo. Berenice, abre a porta, Berenice! Minha irmã não deve ser incomodada. No devido momento, ela se juntará a nós. E da fotografia pinhole, depois de alguma resistência, eu cheguei na digital. E da digital cheguei no cinema. Né? Nesse meio tempo, busquei a graduação, que trabalhava com games, trabalhava com fotografia. E tinha ali um pezinho no cinema. E esse pezinho foi aumentando, eu fui ganhando gosto pelo cinema, ganhando gosto pelas ações. Aqui em Lages, eu não morava em Lages nessa época, eu estava morando em Videira, então lá não tinha muita movimento de cinema, mas eu consegui acompanhar o movimento do CAL, do Coletivo Audiovisual Lagiano aqui em Lages, que estava nascendo, estava começando com os primeiros projetos. E toda vez que estava em Lages, dava um jeito de correr, assistir um pouquinho de algumas obras que estavam sendo produzidas aqui. E agora atuei sempre como assistente de fotografia ou diretor de fotografia. E nesse projeto eu assumi esse desafio de atuar na direção. A direção, ela tem um trabalho muito invisível no começo do projeto, que é esse da decupagem, né? Que você começa lá lendo o roteiro e tentando imaginar como é que esse roteiro vai se transformar em linguagem visual, em linguagem audiovisual. E acompanha todos os processos, né? Do ensaio com o Márcio. Vou tentar puxar da memória aqui, mas o ensaio com o Márcio, depois o ensaio com os dubladores, depois os ensaios e reuniões com o pessoal da trilha sonora, construindo a trilha, com o trabalho de gravação, atuação aqui na hora de gravar, de
realmente captar as imagens. Depois começa todo um processo de edição, que é outra novela, que é outro desafio, que é editar, que é decidir qual foi o melhor take para de fato ele ir para a obra finalizada. E quando você acha que a edição está acabando, ainda tem que arrumar a cor, ainda tem que fazer uns pequenos ajustes, aí tem que começar a captação da acessibilidade, para ter esse pessoal de Libras aqui falando do ladinho, para ter essa legenda aqui, para ter a audiodescrição que vocês nem devem estar ouvindo, mas quem precisa estar ouvindo. E todo esse trabalho vem culminar na estreia do filme, que ainda nem aconteceu. E isso para mim é o grande desafio de trabalhar na direção. Só fazendo um comparativo, lá na direção de foto a gente faz algumas reuniões antes da obra gravar, lá no dia grava, tem um trabalho enorme, corre para lá e corre para cá, e luz para cá e luz para lá, ajeita tudo, grava. Quando termina de gravar, a gente guarda tudo, guarda material, vai para casa, vai dormir bem, descansado. Agora eu descobri que o diretor não. E só volta a ver o final lá na hora de estrear o filme, que a gente vê o resultado final. E para mim esse foi o grande desafio. Porque eu queria deixar registrado nesse making off que do dia que a gente gravou até hoje que está sendo feita a estreia, ou para quem está vendo no futuro, para quem viu ele finalizado, nesse meio tempo eu descobri que a diretora de arte, que é a minha esposa, já estava grávida e durante o processo de gravação, e hoje eu sou pai, pela primeira vez. Vocês podem ver que eu estou mais bombadinho, com uma olheira um pouquinho maior. Isso tudo é reflexo dessa vida. E pra Lara que tá aí me vendo no futuro, um beijo grande aí, fia. E bora trabalhar no cinema, né? Não dá dinheiro, mas é bem legal. Preparado? Não. Ai, gente, nervoso. Terrível. Imo! É pra ficar assim? Peraí, deixa eu comer minha bala. Ah, oi. Opa. O cabelo tá bom? Pra meia. Meia frada. Acho que é isso.